Oi, pessoal, aqui hoje domingão, mas eu mesmo tenho tido muitas dúvidas a respeito de cloroquina e coronavírus. Até onde existe política no meio, até onde existe evidência científica e o que existe de evidência científica. Então, eu vou começar a analisar um último trabalho que eu recebi num grupo de amigos médicos defendendo a cloroquina. E eu vou analisar este artigo. Então, vamos acompanhar, vocês vão acompanhar minha leitura passo a passo, tá certo? E a gente vai juntos desvendar esse mistério. Então, vamos lá. Pessoal, esse é o trabalho, né? Seria um tratamento precoce com pacientes portadores de da Covid-19, feito com hidroxicloroquina e azitromicina. E ele fez, na verdade, uma análise retrospectiva de 1.061 casos em Marseille, na França. Acho que é Marseille que fala. Bom, pessoal, então vamos começar. A gente começa primeiro pelos critérios de inclusão. Quem foi incluído no estudo, certo? Então, foram incluídos no estudo os pacientes que foram atendidos nesse hospital lá de Marseille, de 3 a 31 de março, um mês, né? Cujas amostras de nasofaringe estavam positivas para coronavírus, ou seja, eles tinham realmente pegado o coronavírus. De interessante, essas amostras foram feitas tanto em doentes suspeitos quanto contatos de pacientes anteriores que já tinham diagnóstico e que estavam assintomáticos. E quem foi tratado? Trataram tanto as pessoas que tinham sintomas quanto as pessoas que tinham sido contatos assintomáticos. Todos os pacientes começaram o tratamento internados assim. Eles têm um hospital dia, que eu entendo que o paciente vai lá, é atendido e então são feitas todas as coisas que têm que ser feitas, ele já tem alta no mesmo dia, ou internados mesmo no hospital, incluído no estudo, né? Os pacientes que usaram pelo menos 3 dias de tratamento e que tiveram pelo menos 9 dias de segmento. Então, com 10 dias é que eles fizeram a avaliação dos resultados esperados e são esses que a gente vai ter no estudo. O tratamento foi o quê? O tratamento foi a hidroxicloroquina oral, na dose de 200 mg 3 vezes ao dia, que foi prescrito por 10 dias, associado a azitromicina oral, 500 mg no primeiro dia e 250 mg por 4 dias, ou seja, total de 5 dias de azitromicina junto com a hidroxicloroquina. Aqui a gente põe um adendo. Se houve resultados bons ou não, aqui eu já acho uma coisa interessante. Esses resultados foram por conta da hidroxicloroquina ou foram por conta da azitromicina? Ou, ainda, ele diz que pacientes que estavam graves, que tinha pneumonia grave, também foi utilizado, aqui eu não coloquei, mas foram utilizados antibióticos outros de amplo espectro, ou seja, antibióticos que a gente utiliza para pegar muitas bactérias. Uma coisa interessante do estudo, olha, não foi feita supervisão, a gente não sabe se esses pacientes realmente fizeram o uso da medicação pelos dias adequados. Eles foram seguidos por 10 dias, ou seja, 10 dias depois perguntou como é que eles estavam, viu como é que eles estavam, o que tinha acontecido com todos. Mas não foi supervisionado se eles usaram ou não as medicações. Não foram incluídas crianças, nem gestantes e nem pacientes que tenham essa deficiência da G6PD e nem pacientes que tinham contraindicações ao uso da cloroquina. Além disso, eles pararam qualquer outras medicações que poderiam aumentar o intervalo QT ou que poderiam diminuir o potássio. Ou seja, por exemplo, diuréticos, outras substâncias aqui, antidepressivos, outras substâncias que poderiam também aumentar o intervalo QT, eles pararam essas drogas das pessoas, né, essas medicações, certo? Daqueles que iam ser prescritos. E eles fizeram um eletrocardiograma 48 horas após o início do tratamento, para ver esse tal de intervalo QT, que se ele tiver muito prolongado, quer dizer que a pessoa pode ter uma arritmia muito grave, muito séria, e aqueles pacientes que tiveram aumento desse intervalo, com 48 horas de uso, foi parada a medicação, certo? Bom, e quais são os resultados primários?
Resultados primários são aqueles resultados que a gente tem que definir antes de começar o estudo, entendeu? Para que a gente não fique assim, tendencioso ou não a começar a encontrar coisas a partir do momento que a gente for analisando os resultados, coisas que a gente vai querendo encontrar. Então, a gente define primeiro o resultado primário do estudo, né? E faz o estudo. Bom, então, nesse caso, o resultado primário foi... Primeiro, eles avaliaram gravidade. A gravidade, ela foi entendida por necessidade de oxigênio, ou necessidade de UTI, ou morte. E essa morte por pelo menos 3 dias de tratamento. Então, realmente, aqueles cujos eletrocardiogramas foram realizados no dia 2 e que tinham um aumento do intervalo QT, eles foram retirados do estudo, ok? Ou seja, já pegou os pacientes com maior segurança. E também foi gravidade, hospitalização por mais de 10 dias, certo? E outro resultado primário, a presença de PCR e cultura do vírus. Ou seja, os pacientes que persistiram com vírus no corpo deles, ainda que sem gravidade, no dia 10, que no dia 10 eles foram reavaliados, ok? Então, ele dividiu os grupos para a gente achar, ficar mais fácil para a gente entender. Ele dividiu o grupo em pobre resultado clínico, que foi morte, UTI, hospitalização por mais de 10 dias. Pobre resultado viral, que é o quê? Persistiu com o vírus no D10, que é quando foi feito cultura e PCR na nasofaringe desse paciente. E o grupo 3 foi aquele grupo considerado com bons resultados, que nem persistiu o vírus no dia 10 e nem teve nenhum outro sinal de gravidade. Vamos ver o que aconteceu, quantos participaram de cada grupo aqui. Bom, continuando o estudo, gente, olha, como foi feita a avaliação estatística, é super importante, sempre que a gente vê um estudo, a gente vê que se a estatística foi bem utilizada. Mas parece que escolheram bons testes. E eles fizeram o quê? Eles compararam o grupo de bons resultados com o grupo de resultados clínicos ruins e o de resultados virais ruins, certo? Então, fez essa comparação. Mas lembrando que todos os grupos usaram a cloroquina, independente de qual resultado que teve, ok? E fizeram também uma coisa que chama análise multivariada. Nesse caso, eles pegaram... características clínicas que poderiam falar para a gente que são fatores de risco para que o paciente fique neste grupo ou neste grupo e não neste. Vamos lá. Foram avaliados, tinham 1.411 prontuários a serem avaliados, só que foram avaliados muitos prontuários, 1.061 prontuários. Desses 1.061, 56 pacientes eram assintomáticos e 1.005 pacientes eram sintomáticos. Lembrando que dos prontuários que não foram vistos, muitos tinham contraindicações ou recusaram usar ou por outros motivos não foram incluídos. Desses 1.061 pacientes que são a nossa amostra, né, do nosso trabalho, 909 aparentemente tinham uma doença bem leve, porque foram atendidos no hospital dia, e 152 pacientes realmente necessitaram de internação. A idade média dos nossos pacientes nossos pacientes do trabalho, né, foi 43 anos, mas variou de 14 anos a 95 anos. O início dos sintomas aconteceu de 0 a 6 dias antes deles serem atendidos, eu acho, tá? Pelo que eu entendi. Bom, vamos continuar com os dados, tá? 65% dos pacientes à apresentação, ao primeiro atendimento, já tinham pneumonia, não necessariamente grave, mas já tinha alteração na tomografia de pneumonia, certo? 91,7% dos pacientes tiveram bons resultados, ou seja, como já é esperado, né, na COVID, a maioria esmagadora dos pacientes vão ter bons resultados mesmo com a cloroquina, sem a cloroquina e apesar da cloroquina, certo? A média de idade dos melhores resultados foi 42 anos e variou de 14 a 86 anos, ou seja, alguns idosos também podem ter
bons resultados. Entre os resultados ruins, que é esse grupo aqui, foi 4,3% de todos os pacientes tiveram resultados ruins clínicos, né? E o restante foram aqueles que persistiram com o vírus, que no final das contas tiveram bons resultados também, porque persistiram com o vírus, mas não tiveram ruins resultados. Continuando, do grupo de ruins resultados, né, a média foi maior, né, foi com 63 anos, só que também pessoas jovens, vamos lembrar aqui, ó, pessoas jovens, a partir de 31 anos nessa amostra, tiveram ruins resultados, então não são só idosos que vai acontecer alguma coisa, é só uma média, tá? Mas dentro dessa média há uma amplitude de idade. Então, 4,3% que tiveram maus resultados, 50%, metade daqueles que tiveram maus resultados eram hipertensos. Diabetes, quase 20% dos pacientes com maus resultados tinham diabetes. Isso é uma má notícia para quem tem diabetes, quer dizer que pacientes com diabetes representam 20% daqueles que tiveram maus resultados, não necessariamente morte, mas todos os maus resultados que a gente já conversou aqui. Porém, quando a gente olha os 1.000 e tantos pacientes, apenas 7 ponto alguma coisa por cento são diabéticos, não é a maioria que tem diabetes, tá? Então, diabetes seria um fator de risco para a gravidade e não um fator de risco para pegar coronavírus. E doença arterial coronariana, angina, infarto, revascularização, já com problemas no coração de isquemia, quase 20% também tiveram maior gravidade, e câncer, também 15% dos maiores gravidade, 15% daqueles que tinham maior gravidade tinham câncer. E dos 1.000 e poucos, né, 1.061 pacientes, houveram 8 mortes. Essas mortes variaram, tiveram uma média de 79 anos de idade, sendo que variou entre 74 e 95. Sim, nesta amostra de 1.000 pessoas, quem morreu foram pessoas que tinham maior idade e que provavelmente tinham outros fatores de risco. Agora, olha um dado super interessante aqui nesse trabalho. Se a gente for entender, entre 1.061 pessoas, houve uma mortalidade de 0,75%. Essa mortalidade, gente, é a mesma mortalidade que se espera para o coronavírus. Claro que aqui no Brasil a mortalidade está maior, tem em torno de 5 a 7%, porém, a gente tem que lembrar que a gente não tem testes. Então, a gente acaba testando o quê? Mas essas pessoas que já chegam mais graves e que já têm resultados ruins. Então, a gente vai ter uma mortalidade maior, porque a gente vai pegar muitos pacientes que já têm resultados ruins, já estão doentes, e os nossos testes são reservados para pacientes que realmente vão precisar saber do teste, certo? Nós não temos testes para todos. Concluindo, a taxa de mortalidade nesse grupo, que foram de pessoas todas que usaram hidroxicloroquina, foi a mesma taxa de mortalidade, inclusive no limite superior das taxas de mortalidade que estão aí em outros estudos verificadas com a real mortalidade deste vírus. Então, a gente também não pode dizer que a taxa de mortalidade foi menor do que se não tivessem utilizado, entendeu? E aqui também, quanto a efeitos colaterais, 97,6% não tiveram nenhum efeito colateral e o resto tiveram efeitos colaterais leves e não houve nenhuma morte súbita, nem por arritmia, ou seja, nenhuma morte devido à hidroxicloroquina. Mas a gente tem que lembrar também que esses pacientes foram muito bem selecionados, né? Então, eles foram muito cuidadosos em escolher quais pacientes iriam usar a cloroquina, né? Então, aqui eles excluíram pacientes que tinham contraindicações, que tinham medicações que usavam juntamente, fizeram o eletrocardiograma 2 dias depois e só avaliaram pacientes que usaram mais de 3 dias, ou seja, todos aqueles que 2 dias depois já tiveram algum problema com a cloroquina detectado pelo eletro, já foram retirados do estudo. Essa é a tabela final do estudo, tá? E vamos dar uma visão geral, certo?
Foram, então, 1.061 pacientes. Aqui eu vou comparar os de bom resultado com os de ruim resultado, os outros não me importa muito. A gente vê que os de ruim resultado, como eu disse, tem uma média de idade maior, mas a partir de 31 anos já pode ter ruim resultados. Aqui taxa de homens para mulheres igual, não quer dizer que homens são mais susceptíveis, inclusive os de bom resultado tem menos homens, mas não foi estatisticamente significativo. Toda vez que tem essas bolinhas aqui, ó, essas estrelinhas, é porque foi realmente significativo, tá? Isso aqui é relação das doenças crônicas juntas, que foi o que eu falei, câncer, diabetes, doença coronariana, pressão alta, doenças respiratórias e obesidade. Doenças respiratórias e obesidade, apesar de numericamente ter sido maior, não houve diferença estatística em relação à gravidade. Uma surpresa para mim, porque eu achava que a obesidade era um fator muito importante de gravidade. Pode ser até que seja, numa amostra maior a gente pode ser que veja isso, mas aqui nesse trabalho a gente não viu uma diferença estatística, apesar de uma diferença na proporção. Mas aqueles que eu falei, diabetes, pressão alta, câncer e doença coronariana, sim, tiveram impacto em pobres resultados. Aqui são as medicações, tá? Que é metformina, beta-bloqueadores, derivados da dihidropiridina, que são bloqueadores do canal de cálcio, bloqueadores do receptor da angiotensina 2, esse aqui normalmente são remédios para HMGO redutase, são remédios para colesterol e diuréticos, tá? Todas essas medicações tiveram, sim, estatisticamente relacionadas com piores resultados. A gente não sabe se é por conta da medicação em si ou se é por conta das morbidades, né? Então, a gente também não pode parar as nossas medicações por conta deste vídeo, tá? As medicações serão paradas pelos médicos que cuidarão de você, caso, como diz na roça, Deus o livre e guarde, se tenha coronavírus e piores resultados. Não pare seus remedinhos, tá? Bom, vamos ver mais um pouquinho aqui. Agora, olha que interessante, gente, muito interessante, ó. Tempo entre o início dos sintomas e o primeiro dia de tratamento. Mas aqui são os de bom resultado e de ruim resultado. Os de piores resultados, a hidroxicloroquina foi iniciada mais precoce do que os de bons resultados. Então, iniciar precoce por esse estudo não quer dizer que vai ter bons resultados. 10% dos pacientes que tiveram resultados ruins não tinham nenhuma alteração na tomografia, certo? Dizendo o quê? Que 10% dos pacientes com maus resultados chegam com a tomografia normal. E 36% dos bons resultados chegam com a tomografia normal. Ou seja, você ter uma tomografia normal a primeira avaliação pode te levar tem maior probabilidade de te levar a melhores resultados, mas não quer dizer que você não possa ter resultados ruins, tá? É isso a interpretação. Meu esposo fala que, por que eu fico estudando do domingo? Que depois reclamo que tô cansada. É porque eu sou apaixonada por estudar, gente. Sinceramente, eu amo estudar. E aqui os níveis de hidroxicloroquina no dia 2 de tratamento. Olha que interessante. Isso aqui significa o seguinte, esse é o de bons resultados e esse é o de maus resultados. E esse é o valor da hidroxicloroquina no sangue dos pacientes. Ou seja, iniciou a hidroxicloroquina, 2 dias depois dosaram no sangue dos pacientes os níveis de hidroxicloroquina, certo? E o que eles viram? Viram que, em média, olha que interessante, em média, os níveis de hidroxicloroquina eram esses aqui, ó, 0,2 microgramas por ml no grupo de bons resultados, variando de 0,16 para baixo, 0,16 para cima. E no grupo dos ruins resultados, era 0,20 microgramas por ml, variando de 0,17 para cima, 0,17 para baixo. O que eu vejo aqui se eu olhar a média, tá? A média, para quem é leigo, a média pega todo mundo, o resultado de todo mundo e divide pelo número de todo mundo, tá? Então, por exemplo, 3 pessoas tiveram 10 de hidroxicloroquina
no sangue. Então, eles tiveram 10 mais 10 mais 10, 30, dividido por 3, 10. A média foi 10, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Aí, a média foi isso, olha. A média não houve diferença, tá vendo que não tem nenhuma estrelinha aqui na média, certo? Então, não houve qualquer diferença na concentração de hidroxicloroquina entre o grupo bom resultado e ruim resultado. Aí, eles fizeram o quê? A mediana. O que é a mediana? Onde que 50% das pessoas estão, ok? Então, não quer dizer que é a média. Então, 50% das pessoas tinham hidroxicloroquina no grupo de bons resultados menor do que 0,22. 2 dias depois do início do uso da hidroxicloroquina, significa que os que tiveram ruins resultados, 50% deles tiveram valores menores ou iguais a 0,15, enquanto que 50% dos bons resultados tiveram valores menores ou iguais do que 0,22, certo? E aí a gente pode dizer então, então quer dizer que a hidroxicloroquina faz diferença sim, porque com maiores concentrações de hidroxicloroquina eu tenho melhores resultados. Bom, ele pode de repente fazer essa inferência, mas é uma inferência muito questionável, já que a média não houve diferença. E aqui eu não consegui encontrar no trabalho, se algum colega meu encontrou, eu não sei a normalidade desses dados. Por quê? Quando os dados são normais, a gente usa mais a média. Quando os dados não são normais, são teste estatístico, a gente usa a mediana. Eu não sei te dizer, eu sei que ele usou 2 testes estatísticos diferentes que são indicados para tipos de dados diferentes. E eu não sei qual que é o mais certeiro. Porém, aqui a gente pode dizer que houve uma associação, né? Ou seja, pessoas com piores resultados tiveram menores valores de hidroxicloroquina no sangue pela mediana, 2 dias depois de ter iniciado. E os ruins resultados, então, foram por conta dessa menor concentração ou porque esses pacientes já são pacientes mais graves, mais idosos e têm uma absorção menor. E isso é só um marcador de absorção menor do medicamento e não necessariamente significa piores resultados. Mesmo porque eles tinham um valor terapêutico da hidroxicloroquina, que eu não lembro dizer, mas eles têm um valor terapêutico. E aqui, provavelmente no segundo dia, essa dose foi ajustada. Tanto é que depois ele não falou de outras doses, tá? Eu não sei se ele não falou de outras doses, porque ele não quis falar, porque não ia mostrar diferença nenhuma, o trabalho dele ia ficar muito feio, sem diferença nenhuma, ou porque realmente só foi dosado no segundo dia. Eu acho muito estranho ser dosado só no segundo dia, porque eles não querem nem uma dosagem muito baixa e nem uma dosagem muito alta. Então, não sei se houve ajuste depois desse segundo dia, tá? Mas eu acho uma inferência muito difícil de ser feita, muito duvidosa de ser feita. Bom, gente, então é isso aí. Qualquer dúvida vocês mandam aqui nos comentários. Qualquer outro trabalho que vocês queiram que eu analise, vocês coloquem aqui. E foi muito bom analisar esse trabalho, porque me tirou até muitas dúvidas que eu mesma tinha e tava um pouquinho preguiça de avaliar a fundo. Mas eu senti essa necessidade, meu paizinho querido me pediu opinião e eu dei uma opinião assim, meio assim, não tendo lido nenhum estudo tão assim, com tanta atenção, e de presente para ele também essa avaliação, tá? Pai, te amo. E todos vocês se cuidem dos seus velhinhos, dos seus papais, das suas mamães. Ajudem os velhinhos vizinhos que vocês tenham. Deem carinho para eles, liguem para eles. E vamos em frente, quem puder ficar dentro de casa fica. Quem não puder vai trabalhar, né? E aos pouquinhos a gente vai voltando. Não vamos voltar tudo de uma vez. Usem as máscaras, porque uma pessoa protege a outra com a máscara e a chance de você passar a doença ou pegar a doença é bem menor. Um abraço. Bom, gente, então é isso aí. Qualquer dúvida vocês mandam aqui nos comentários. Qualquer outro trabalho que vocês queiram que eu analise, vocês coloquem aqui.
e foi muito bom analisar esse trabalho, porque me tirou até muitas dúvidas que eu mesma tinha e tava um pouquinho com preguiça de avaliar a fundo. Mas eu senti essa necessidade, meu paizinho querido me pediu opinião e eu dei uma opinião assim, meio assim, não tendo lido nenhum estudo tão assim, com tanta atenção, e de presente para ele também essa avaliação, tá? Pai, te amo. E todos vocês se cuidem dos seus velhinhos, dos seus papais, das suas mamães, ajudem os velhinhos vizinhos que vocês tenham, deem carinho para eles, liguem para eles e vamos em frente. Quem puder ficar dentro de casa, fica. Quem não puder vai trabalhar, né? E aos pouquinhos a gente vai voltando. Não vamos voltar tudo de uma vez. Usem as máscaras, porque uma pessoa protege a outra com a máscara e a chance de você passar a doença ou pegar a doença é bem menor. Um abraço.